o meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 2, das penas e gozos futuros, sequência da resposta do Espírito São Luís, a questão de número 1019. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer provações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Prezados irmãos, que a paz de Deus nos envolva os corações. Iniciamos mais um momento de reflexão e de estudo à luz da doutrina espírita. Inspirados pelos ensinamentos dos espíritos superiores, reunimos-nos em torno da mensagem consoladora que nos esclarece sobre os destinos da humanidade e o sentido profundo das provas da vida. Nesta oportunidade, meditaremos sobre um trecho da resposta do Espírito São Luís, apresentada a questão de número 1019, de O Livro dos Espíritos, obra fundamental codificada por Allan Kardec. O texto aborda o chamado banimento planetário, expressão simbólica que nos convida a compreender a justiça divina, o progresso moral e o destino evolutivo da Terra. Trata-se de uma reflexão profunda sobre o futuro espiritual do nosso planeta e sobre o papel que cada um de nós desempenha nesse processo de transformação moral da humanidade. Convidamos, portanto, a todos para acompanhar atentamente esta mensagem, procurando recolher dela os ensinamentos que nos auxiliem na renovação íntima e na vivência do bem. Eis os esclarecimentos de São Luís. Os espíritos dos maus que atualmente habitam a terra, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e, na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original?
Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, e assim só é responsável por si mesmo pelas suas próprias faltas e não pelas de seus pais. São Luís. Meus queridos irmãos, as palavras do Espírito São Luís constituem uma das passagens mais significativas do pensamento espírita acerca da evolução moral dos mundos e da justiça divina. Nelas, encontramos de forma clara a explicação espiritual para as transformações coletivas da humanidade. Em primeiro lugar, o Espírito esclarece que a Terra passa por um processo de regeneração moral. Isso significa que o planeta, assim como os seres que o habitam, progridem continuamente. À medida que a humanidade avança em conhecimento e moralidade, torna-se necessário que os espíritos que persistem obstinadamente no mal sejam temporariamente afastados do convívio daqueles que já demonstram maior inclinação para o bem. Esse afastamento, entretanto, não representa castigo eterno, nem condenação definitiva. A doutrina espírita ensina que Deus não pune, educa. Assim, os espíritos rebeldes são conduzidos a mundos menos adiantados, onde enfrentarão experiências mais difíceis e trabalhos mais penosos que funcionarão como instrumentos de aprendizado e de correção moral. Ali continuarão evoluindo, ao mesmo tempo em que contribuirão para o progresso daqueles que se encontram em estágios ainda mais primitivos. Percebe-se, portanto, que o chamado banimento planetário não é uma punição arbitrária, mas uma medida pedagógica da lei divina destinada a manter a harmonia entre os espíritos que habitam um mesmo mundo. Essa transformação se verificará também em decorrência da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova, informa o Espírito São Luís. Outro aspecto profundamente interessante desse comentário é a interpretação espiritual de duas antigas narrativas bíblicas, o paraíso perdido e o pecado original. Segundo São Luís, o relato da expulsão de Adão e Eva do paraíso representa, em linguagem simbólica, exatamente esse processo de transferência de espíritos. Espíritos que não podiam permanecer em mundos mais felizes foram conduzidos a um planeta ainda imperfeito, no caso a Terra primitiva, trazendo consigo as paixões e imperfeições que ainda precisavam vencer. Assim, o chamado pecado original deixa de ser entendido como uma culpa herdada biologicamente de nossos primeiros pais. A interpretação espírita mostra que ele representa apenas a condição moral imperfeita do espírito humano em seus estágios iniciais de evolução. Desse modo, cada criatura é responsável apenas pelos próprios atos. Não herdamos a culpa de ninguém. Herdamos apenas nossa própria história espiritual, construída
ao longo de muitas existências. Essa explicação apresenta profundas consequências morais. Se o mal não é imposto por uma queda irreversível, mas resulta da imperfeição ainda existente em nós, então a redenção também depende do nosso próprio esforço. Cada passo no caminho da caridade, da humildade e do amor aproxima-nos dos mundos mais felizes. Por isso, o ensinamento de São Luís não deve ser visto com temor, mas com esperança. A Terra caminha para tornar-se um mundo melhor, onde predominarão sentimentos mais elevados. E cada um de nós é chamado a colaborar com essa transformação, começando pela renovação do próprio coração. Ave Cristo. Recebemos por intermédio de nossa estimada colaboradora, Marinei Rezende Ferreira, de Londrina, Paraná, um pedido de preces em favor do nosso irmão Valdomiro Ferreira dos Santos, dedicado trabalhador do Centro Espírita Vinha de Luz, que se encontra em tratamento intensivo contra o câncer. Segundo as informações mais recentes, Valdomiro apresenta sinais animadores de melhora. Já consegue caminhar com o auxílio da fisioterapia, sente significativa redução das dores, atualmente controladas com medicação mais potente, e graças a Deus já se encontra em sua residência, dando continuidade ao tratamento após iniciada a segunda fase com a aplicação de novos medicamentos. Unamo-nos assim em pensamento e oração, envolvendo nosso irmão Valdomiro em vibrações de paz, esperança e fortalecimento, rogando a Jesus que o ampare e sustente neste período de recuperação. Oremos. Senhor da vida e da misericórdia, agradecemos pela luz destes ensinamentos que nos recordam a sabedoria de tuas leis e a justiça perfeita que rege o universo. Ajuda-nos a compreender que todos estamos em caminho de aprendizado e que as provas da vida são oportunidades sagradas de crescimento espiritual. Fortalece-nos a vigilância sobre nossos pensamentos, palavras e atitudes, para que não alimentemos em nós as sombras do orgulho, do egoísmo ou da intolerância. Concede-nos, Pai, o sincero desejo de melhorar a cada dia, para que possamos cooperar com a transformação moral da Terra, tornando-nos instrumentos de paz, de compreensão e de fraternidade entre os homens. Que os bons espíritos nos inspirem sempre no caminho do bem e que possamos, hoje e sempre, trabalhar por um mundo mais justo, mais solidário e mais iluminado pelo amor. Assim seja.